Boa noite, pessoal de desenho, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a aula 12, vamos passar mais alguns comandos para vocês de AutoCAD, né? Uma introdução do que é o comando, perfeito? Vamos lá então. Ok, então a gente tem aqui AutoCAD, comandos, perfeito. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do comando copy, tá? Ou copiar em português. Perfeito? Então, esse comando, o nome já diz, né? A gente vai copiar um objeto. Reparem, eu tenho aqui uma poltrona desenhada, eu vou copiar uma poltrona igualzinha a ela para o lado. Então, a gente vai usar o comando copy, tá? Como que eu faço para acessar esse comando copy? Eu vou no menu, lá vai ter a janela modificar, né? Ou modify, se tiver em inglês, copiar ou copy, tá? Então, você pode ir lá com o mouse no menu que você consegue acessar através, né, desse caminho. Você pode também, né, chamar via teclado, que é mais comum. Você digita copy ou da forma abreviada, né, CO, que aparece o comando para vocês, do comando copy. Perfeito? Bom, então o comando copy ele é utilizado para quê? Para fazer cópia dos objetos, tá? E funciona, né, de forma bastante parecida com o comando move, né, onde você tem que selecionar o desenho, né, entrar com o comando e mostrar o ponto que você quer, né, copiar e o ponto que você quer colar aquele desenho. Bom, como que a gente tem que fazer? A gente seleciona o comando copy, né, dá um enter, ele aciona o comando. A gente seleciona o objeto, né, algum método de seleção de objeto. A gente especifica, né, o ponto, tá? A base, né, o ponto base, digamos assim, que você quer copiar, né? Então você seleciona um ponto pelo qual deseja arrastar o objeto, né? No caso da poltrona, eu poderia fazer da seguinte forma, né? O ponto que eu estou falando, por exemplo, né, quando eu selecionei o objeto, eu posso pegar um ponto de origem por esse braço. Então, se eu clicar aqui, né, que é o ponto que ele pede para selecionar, eu vou estar selecionando o ponto que eu quero que ele seja arrastado, tá? Então, a gente, né, faz dessa forma. Bom, aí eu especifico o segundo ponto, né, specific second point, ou seja, eu vou escolher o ponto ao qual eu quero copiar o objeto, né? Então, eu selecionei ele pelo braço, se eu clicar em algum outro ponto, ele vai ser colado ali pelo braço. Bom, aí eu dou um clique, né, para validar esse desenho e o desenho fica ainda selecionado. Eu posso clicar em outro ponto ainda para ele colando quantas vezes eu quiser esse desenho. Aí se eu teclar Enter, eu termino de executar as cópias e finalizo o comando. Um outro comando que é bastante importante também, que a gente usa demais, é o Erase, né? Ou seja, apagar. Bom, onde que eu acesso esse apagar? Eu acesso pelo menu, né? Modificar, ou seja, Modify, apagar ou Erase. Tá? Via teclado, eu digito Erase ou eu digito, né, a abreviação que é o ER. Então, por exemplo, se eu fiz uma linha na tela e quero apagar ela, eu posso usar o comando Erase. Bom, com essa ferramenta a gente apaga o objeto, né, do desenho. A gente pode apagar o objeto utilizando, né, também a tecla Delete. Eu posso clicar simplesmente em cima da linha que eu fiz errada e usar a tecla Delete do teclado, que também é um Erase. Bom, para isso a gente deve selecionar primeiramente o desenho, né? Eu fiz a linha, eu seleciono ela. Somente após, né, eu posso pressionar a tecla Del do teclado. Porque, né, eu tenho que mostrar o objeto que eu quero que seja apagado. Ainda no comando, né, eu encontro ele na aba Modify, né, em Erase. Eu seleciono um arco, né, que está no desenho
E após eu teclo Enter. E Enter novamente para sair do comando se eu quiser. Bom, aqui é mais uma forma, um conhecimento a mais, né, que eu gostaria de passar para vocês. Se a gente utilizar um comando chamado undo no teclado, né, ele é acessado no KickX Toolbar, ele também serve para apagar objeto e desfazer operações, né? Ou na linha de comando, se a gente digitar U e dar um Enter, também eu chamo esse comando undo. Então o comando undo ele desfaz todas as operações realizadas. Já o comando redo, ele desfaz a última operação do comando undo, tá? Então uma vez, né, usado imediatamente após este. Um outro comando que a gente também utiliza no AutoCAD, pessoal, que é explode, né? Que na verdade é explodir, explosão. Muitos desenhos ou linhas, às vezes, elas vêm assim de uma forma única, digamos assim, né? O desenho ele é unificado. E aí eu quero apagar uma parte desse desenho, não consigo, porque ele está unificado. Então eu uso, né? Eu seleciono o desenho e utilizo o comando explode, tá? Para ele explodir o desenho, ou seja, ele deixar as linhas, né, separadas, não todas juntas. Assim eu consigo apagar a linha que eu quero. Onde eu acesso? Através do menu modificar, né, modify, explodir ou explode. Então via teclado também eu consigo se eu digitar, né, da forma abreviada EX. Bom, alguns objetos do AutoCAD, eles são formados, né, por objetos compostos, que são as linhas unificadas lá que eu disse, né? Esse objeto, quando explodido, ele torna-se um objeto simples, tá? Não é mais algo composto. Bom, quando a gente explode, né, uma multilinha, por exemplo, ela será desmembrada em linhas, né? Então, de multilinhas passam a ser linhas únicas. Esta ferramenta será usada quando acessamos individualmente os elementos, né, que compõem os objetos compostos, ou seja, né, quando eu quiser apagar uma linha de cada vez ou uma parte desse desenho, elas vão estar, digamos assim, simples, não mais compostas. Ainda no comando, né, explode, na barra de ferramenta modify, né, a gente clica na ferramenta explode, a gente faz a seleção, né, dos objetos que a gente quer, né, por exemplo, as paredes, né, que a gente quer. Imagine que eu tenho um quadrado e ele está composto, né, ou seja, tudo junto. Né? Quando eu percebo isso, quando eu clico na peça, ela fica toda pontilhada, né, por inteira. Isso significa que ela está composta. Então eu tenho que usar o comando explode para poder deixar, né, de forma simples. Com 4 linhas, por exemplo, no caso do quadrado. Bom, também consigo digitar a tecla ALL, né, na linha de comando, após ser exibida, né, a mensagem de Select Objeto, e dar um Enter. Aí, em vez de eu clicar linha por linha, eu consigo selecionar o desenho como um todo. Todos os objetos, né, foram selecionados, então aí eu dou, né, um teclado no Enter, para finalizar o comando, e depois, né, as multilinhas, né, já estão desmembradas, né, se tornando simples, né, em linhas, né, e passam a ser, né, simples, não mais compostas. Assim eu consigo apagar uma linha de cada vez. Temos o comando, né, fillet, né, que seria o filetar, né, no caso. O que seria esse comando fillet? Ele seria para arredondar, né, colocar um raio aqui nessa intersecção, né? Imagine, essa linha ela era reta e essa linha também era reta. Então eu quis colocar um ângulo aqui para fazer uma intersecção, tá? Então a gente usa o comando fillet. Bom, a sua função é arredondar ou aplicar filetes entre dois objetos que se interceptam ou tendem a se interceptar. Bom, e arredondamento é feito por um arco, né, com um raio previamente especificado. Quando o raio for igual a 0,
os objetos serão estendidos até o ponto da intersecção, arredondando consequentemente os cantos do objeto. Ainda no comando fillet, né? Na barra de ferramenta, modify, a gente vai clicar no fillet, né? Ou na linha de comando, vamos digitar a letra F. A gente pretende arredondar um canto, né? Logo na linha de comandos, a gente digita o R, para criarmos o arco e termos o Enter, né? O R de raio. Então a gente digita 100 centímetros e teclamos Enter. Então, para definirmos o arco que unirá, né, os dois objetos a serem editados pela ferramenta Fillet. Bom, eu seleciono o Fillet novamente e seleciono agora as duas linhas que formam o canto inferior esquerdo do desenho, por exemplo. Novamente eu seleciono a ferramenta Fillet e, interagindo com a linha de comando, eu digito R, né, e teclo Enter. Se eu digitar 0 e teclar Enter, com a ferramenta Fillet, eu seleciono as linhas externas da parede para que ambas se encontrem fechando a quina e formando o canto. Então, eu repito essa operação com as linhas internas do desenho. Aqui a gente tem algumas referências, né, de comandos, onde podemos encontrar, né, alguns comandos. Então, para a aula de hoje, né, era só a gente acrescentar esses comandos, né, do AutoCAD, ao qual a gente deve fazer prática, né, para que a gente consiga interagir com essa pequena teoria que a gente passou até o momento. Então, uma boa aula a todos, espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima aula.